Bom dia, meus queridos e amados amigos, né? Aqui quem fala é Luciano Melo do canal Luciano Tricolor, né? De volta para conversar com vocês, um bate-papo, né? Sobre tudo que está acontecendo aí no meu, no seu, no nosso Fluminense Futebol Clube. E, é claro, está acontecendo coisas, né? Que nenhum de nós, torcedores, gostaríamos que estivesse acontecendo. Que há 2 semanas atrás estava tudo mil maravilhas, estreia perto de estrear na Libertadores, Campeonato Brasileiro a todo vapor e a gente bem na segunda colocação, disputando ali a pole position, né? Como se fala na Fórmula 1, disputando o primeiro lugar ali junto ao Palmeiras, ao São Paulo. E hoje, né, depois de meio que uma semana e alguma coisinha, vamos colocar 2 semanas conturbadas, 4 resultados que não esperávamos, estão a 4 jogos sem vencer, 4 resultados inesperados. Hoje, o Fluminense se colocou numa crise. E o pior de tudo, não é se colocar na crise, é sair dessa crise. Como se falam que você chegar ao primeiro lugar, né, não é tão difícil, o difícil é você manter o primeiro lugar. Essa crise aí, a gente, o Clube Fluminense Futebol Clube conseguiu se enfiar nessa crise. E o problema todo agora não é manter nessa crise, o problema todo agora é conseguir sair dessa crise. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse resultado horrível de ontem, resultado negativo, né? Mas lembrar você aí para dar aquela forcinha ao seu amigo aí, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí com mais amigos, né? E deixa a tua opinião, a tua indignação. O que você está achando do que a diretoria, do que o treinador, do que os jogadores estão fazendo com a instituição Fluminense? Se você acha que o torcedor, né, nós temos a parcela de culpa nisso tudo, deixa aí teu comentário, a tua indignação. Mas vamos lá. Depois, né, meus amigos, de mais uma atuação desastrosa nesta noite de quarta-feira, o Fluminense consegue sair com uma derrota de virada dentro da sua casa no Maracanã. Que, por sinal, desde 2021, o Fluminense não perdia para time estrangeiro no Maracanã, em competições internacionais. E conseguiu esse feito histórico, perder de virada no Maracanã, e conseguiu, né, instaurar de vez a crise que diretoria e treinador falam que não tem, que não existe, que antes era mil maravilhas e agora vocês estão fazendo isso tudo. Torcedor que está fazendo isso tudo, imprensa que está fazendo isso tudo? Ou é diretoria junto com treinador, junto com jogadores que conseguiu chegar a deixar o clube chegar a esse ponto? Ainda fico muito surpreso em ver a quantidade de torcedores que vão ao estádio depois dessas lambanças
que vem acontecendo nessa semana. Semana que parece que não tem fim, que parece que são meses, que são anos, porque conseguiram destruir a imagem do clube em apenas 2 semanas, e principalmente nessa última semana, que hoje, né, são 2 semanas realmente, né, porque começou no jogo do sábado contra o Curitiba, poupando 7 jogadores, conseguiu um resultado que ninguém esperava, que o Curitiba em casa não estava conseguindo ganhar ninguém na própria casa, e nós conseguimos ir lá e por, né, assim, pelo treinador, conseguiu fazer 7 mudanças para aquela partida. Campeonato Brasileiro, a gente lutando lá em cima e o treinador entra com 7 reservas para poupar no sábado, para poupar para terça-feira lá na Venezuela, pela estreia na Libertadores. Empatou em 1-1 com o Coritiba, resultado que ninguém esperava. Vai para a Venezuela com todos os titulares, entra com o time titular, empata em 0-0, fazendo uma partida ridícula. Aí chega, jogo na terça, né? Contra o Laguaira. Chega na quinta, aquela decisão patética da diretoria em aceitar a mudança do Fla-Flu de sábado para domingo, perdendo, ganhando um dia de preparação para o Fla-Flu e perdendo um dia de preparação para o jogo de ontem contra o Rivadavia. E é claro, acima de tudo, o jogo seria sábado, os jogadores teriam folga domingo. Jogadores, como foi transferido para domingo, os jogadores não tiveram folga e com isso os jogadores vão ficar mais de 20 dias sem folgar. O nosso bate-papo aqui. Vou fazer uma pergunta a você, meu amigo trabalhador. Você gosta de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não folgar? Jogadores, eu acho que também não gostaram dessa decisão da diretoria. No entanto, que alguns jogadores falaram que não foram consultados, só foram comunicados, né, da decisão no dia seguinte, quando já estava tudo certo. Foi quando eles foram saber. E aí? Será que os jogadores já apoiaram a decisão da diretoria em aceitar a mudança do jogo? Não sabemos. Mas com certeza é a pergunta que eu te faço. Você gostaria de trabalhar sem folgar? Sem a sua folga, que seja um dia? E depois ficar mais de 20 dias esperando uma próxima folga? Porque o calendário brasileiro é um calendário apertado? E aí, transferir o jogo para o domingo. No domingo, outro vexame, outra derrota, jogando daquele jeito. Por sinal, o primeiro tempo era para ter levado uns 4 ou 5, ficou barato 1-0. Segunda etapa, finalzinho, o Fluminense conseguiu botar uma pressão nos últimos 10 minutos, mas não conseguiu chegar ao gol de empate, muito pela desobediência do treinador e não ouvir o que o campo pede, né? Que ele entrou com o Savarino no banco e o Ganso de titular. Falo eu que esse treinador é muito bom de treino. Ler ocasiões de jogo, ler o jogo ali jogado, ele é complicado, ele parece que não entende, ele não sabe a hora de modificar, ele não sabe qual jogador colocar para jogar, fica complicado. E aí veio a derrota, mais um baque,
E aí o time se prepara para jogar contra o Rivadavia com menos um dia de preparação, sem dia de folga, e chega ontem à noite e acontece essa tragédia, uma derrota que já vinha sendo anunciada do Fla-Flu, do Deportivo Laguaira, do Curitiba. Aconteceu ontem, eu acho que ontem o balão estourou. Uma derrota pela segunda rodada da Libertadores, uma derrota que era a sua estreia no Maracanã, uma derrota dentro dos seus domínios. De virada. O Fluminense jogou apenas 6 minutos, com mais 2, 8, 98 minutos jogados, o Fluminense jogou 25. 25 minutos jogados, mais nada. 25 minutos em que 11 minutos conseguiu o seu gol e pressionando o adversário. Quando veio a parada técnica, 25 minutos, o treinador do Rivadavia, né? Até o áudio foi meio que captado, né? Sobre o que ele falou, que era uma marcação 1-1. Jogador adversário pegou na bola, marca. Jogador adversário pegou na bola, marca. E foi o que aconteceu o resto do jogo. O Fluminense não conseguiu mais sair da marcação do time do Rivadavia. Não conseguiu. O time horroroso. O time desaprendeu de jogar. Só consegue jogar 25 minutos e desaprende de jogar, então pode tirar do campeonato. Não precisa jogar Brasileiro, não precisa jogar Libertadores, não precisa jogar mais nada. Pode tirar. Se o time desaprendeu em 25 minutos, o restante não importa, é só meter 1-0 e tá tudo certo. Vimos isso aí contra o Vasco. De fazer 2 e no segundo tempo a gente tomar 3. Vimos ontem de novo de fazer 1 e não querer fazer mais, e no primeiro tempo mesmo veio o empate aos 38, no segundo tempo aos 7 minutos veio a virada e o time não ter condições nenhuma de conseguir empatar o jogo, pelo menos dentro da sua casa. Te faço outra pergunta, meu amigo torcedor tricolor. Dentro da sua casa, quem é que manda? É você ou é o seu vizinho que chega na sua casa para mandar? Então, dentro do Maracanã, quem tem que mandar é o Fluminense, e mais ninguém. O time tem que vir para o Maracanã sabendo que vai sair derrotado, porque o time da casa vai botar a gente para sair derrotado. Esse que tem que ser o pensamento, e não é o que está acontecendo. E aí, né, ouvi algumas declarações de jogadores aí, de treinador falando que há 2 semanas estava tudo ótimo, agora olha só como é que se instaurou isso aí. Por parte de quem que se instaurou? Por parte do torcedor? Por parte dos jornalistas e influenciadores? Será que foi por isso? Ou foi por diretoria, o próprio treinador e jogadores que não estão fazendo por onde isso melhorar? Porque isso só melhora como? Com resultado. E o resultado está vindo, desempenho está vindo. Se você perdeu para o Flamengo jogando bola, brigando, batalhando, disputando, beleza. Empatou com o Curitiba com planejamento de 7 jogadores de reserva. Empatou com o Laguaira com o time titular, com o time jogando nada. Perdeu para o Flamengo com o time mequetrefe jogando em campo, time não jogando nada. E você me perde ontem de virada com o time novamente não jogando porcaria nenhuma. Isso é instaurada pelo torcedor,
pelo jornalista, pelos influenciadores? É isso? Será que é isso que vocês, comissão técnica e jogadores, né, e diretoria, estão querendo colocar por goela abaixo dos torcedores, influenciadores e jornalistas? É isso? E os jogadores, como o próprio Guga falou, se a gente ganhar sempre, fica sem graça. Tá de brincadeira, né, Guga? Se a gente ganhar sempre, fica sem graça. O Fluminense ganhou quando? O Fluminense consegue ganhar 2, 3 partidas seguidas e vai ficar sem graça? Eu quero ser campeão, Guga. Se você não está acostumado a ser campeão, problema seu. O que você ganhou até agora no Fluminense? Me fala. O que você ganhou até agora no Fluminense? E aí você, se ganhar tudo, fica sem graça? E aí a torcida critica o time, o Savarino falou que a torcida chamou o time de time sem vergonha, o Savarino concordou, eles têm toda a razão, concordo plenamente. O torcedor tem razão de criticar o time, né? Principalmente ao final da partida. Ele tem todo o direito, é o direito que ele tem, é o tipo, é a forma que ele tem de conseguir criticar o time. Savarino foi consciente. E aí, né, o Arana e o Guga também falaram que menos um dia de preparação para esse jogo não prejudicou. Prejudicou sim. Quem que gosta de ficar sem folgar? Que aí você jogaria no sábado, o teu corpo descansaria no domingo com o teu dia de folga, você não teria treino, o teu corpo descansaria. Na segunda-feira ia ter um treino pesado, na terça-feira um treino leve para o jogo da quarta. E aí, você jogou no domingo, na segunda, como é que você vai fazer com o teu corpo se você jogou domingo? Tem que ser treino leve. E na terça, como é que você vai fazer se você vai jogar na quarta? Você treino pesado? Não tem como. E aí? Como que vocês, jogadores, falam que não interferiu em nada? A crise está instaurada no Fluminense. E aí, só vocês, diretoria, comissão técnica e jogadores, podem fazer com que isso se reverta. Pode fazer com que essa situação consiga mudar. Com o quê? Primeiramente, resultados. Resultados. Não precisa ter o desempenho que estava tendo, que era o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol jogado. Cadê o melhor futebol jogado? Desaprendeu? Brigando na parte de cima do Brasileiro, sem estreia na Libertadores, estreou com empate melancólico, mequetrefe, em 0-0 na Venezuela contra o pior time do grupo. E para falar a verdade, meus amigos, esse é o grupo do Fluminense? Limitadíssimo tecnicamente? Claro, Libertadores, você tem que colocar sangue. O time do Rivadavia é bom? Não vi nada de bom naquele time. Eu vi um time com disposição, que é o que tem que acontecer dentro de Libertadores e Sul-Americana. São times tecnicamente fracos, financeiramente muito abaixo dos brasileiros, mas eles compensam na sua disposição física. Isso que faz com que os times sul-americanos, inferior tecnicamente e financeiramente, consigam resultados positivos em casa e fora, igual aconteceu ontem. Deixo aqui, meu amigo, a minha indignação contra esse resultado de ontem, que ontem não salvou ninguém,
teve lambança do começo ao fim, principalmente naquele segundo gol. Fábio falhou, Canóbio pior ainda, Samuel Xavier veio para completar a besteira. É claro que, vou frisar aqui, o Samuel Xavier teve participação crucial nos 2 gols. Samuel Xavier há muito tempo já vem falhando. Guilherme Arana só fez o gol. Bernal entrou perdido, não sei porque o Hércules saiu. Por quê? Controle de carga. O jogador não consegue jogar 2 tempos. O James não jogou porque controle de carga. E aí? E cadê a preparação do jogo de aceitar a transferência do jogo contra o Flamengo? Olha aí o que deu. Sem James e Hércules. Hércules só jogou o primeiro tempo. Essa é a minha indignação, meus amigos. Deixa o teu comentário aí. Você está indignado também com tudo isso que está ocorrendo no Fluminense? Será que não tem crise? Ou o que se chama isso? Saudações tricolores, se inscreve no canal para ficar legal.